Jesus é o Senhor, amém, bom dia. Leitura bíblica referente ao dia 24 de março, Deuteronômio capítulos 2 e 3, Salmo 67, Provérbios 11 e 27, Lucas 6, 12 a 31, ao som da música Andar na Verdade. Vamos começar logo, em nome de Jesus, com Deuteronômio capítulo 2. Vamos lá. Depois, voltamos e seguimos para o deserto na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: vocês já rodearam bastante estes montes, agora sigam para o norte. Ordene ao povo, dizendo: vocês passarão pelo território de seus irmãos, os irmãos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto, tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês nem mesmo a pisada da palma de um pé. Pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer e também água para que possam beber, pois o Senhor seu Deus os abençoou em tudo que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor seu Deus esteve com vocês, coisa nenhuma lhes faltou. Assim, passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como do caminho da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a você herança da terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Antigamente os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os Moabitas os chamavam de Emins. Antigamente também os Horeus habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os expulsaram dali, os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles. Assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado, agora levantem-se e passem o ribeiro de Zerede. Assim passamos o ribeiro de Zerede, o tempo que caminhamos desde Cades-Barneia até passarmos o ribeiro de Zerede foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles para os destruir do meio do arraial, até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou, dizendo: hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque e não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhe darei herança, porque a tenho dado por herança aos filhos de Ló. Também esta é considerada terra dos Refaíns. Antigamente habitavam nela Refaíns, e os amonitas os chamavam de Zanzumins, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com eles, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Horeus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Senhor Jesus. Também os Caftorins, que saíram de Caftó, destruíram os Aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantem-se, sigam adiante e passem o ribeiro de Arnon.
Eis que entrego nas mãos de vocês Sehon, amorreu, rei de Hesbom, bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Sehon, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixe-nos passar pela sua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda. Você nos venderá o alimento que comermos e também a água que bebermos. Então somente deixe-nos passar a pé. Como fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que passemos o Jordão, entremos na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Mas Sehon, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o seu coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: eis que já comecei a dar a você Sehon e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Sehon saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos, e aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, e a cada um destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente, somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas, desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade. Não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon, nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor nosso Deus nos havia proibido atacar. Prossigamos ao capítulo 3. Depois voltamos e fomos na direção de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Edrei. Então o Senhor me disse: não tenha medo, porque eu o entreguei nas suas mãos, ele, todo o seu povo e a terra dele. Você fará com ele como fez com Sehon, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos também Og, rei de Bazã, e todo o seu povo. Lutamos contra ele, até que não sobrasse ninguém. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades, não houve nenhuma cidade que não lhe tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altas muralhas, portões e ferrolhos. Tomamos também muitas outras cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos totalmente, como fizemos com Sehon, rei de Hesbom, destruindo por completo cada uma das cidades com os seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam Hermon de Sirion, porém os amorreus o chamam de Seni. Tomamos todas as cidades do Planalto, todo o Gileade, todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Og, rei de Bazã, era o último sobrevivente dos Refaíns. A cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rabá dos filhos de Amon. Tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura pela medida comum. Tomamos posse desta terra neste tempo. A região que vai de Aroé, que está junto ao vale do Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade com as suas cidades.
dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade e toda a região de Bazã, o reino de Og, dei à meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argobe, todo o Bazã, se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região do Argobe até a fronteira dos Gesuritas e Macatitas, isto é, Bazã e as aldeias. Chamou pelo seu nome Avote Jair até o dia de hoje. A Maqui de Gileade, aos Rubenitas e Gaditas, dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque, na fronteira dos filhos de Amon, bem como a Arabá e o Jordão por fronteira, desde Quinerete até o mar da Arabá, o mar salgado pelas encostas do Monte Pisga para o leste. Nesse mesmo tempo, eu lhes ordenei, dizendo: o Senhor, o Deus de vocês, lhes deu esta terra para que vocês tomem posse dela. Todos os homens valentes, armados, devem passar adiante de seus irmãos, os filhos de Israel. Tão somente as mulheres, as crianças e o gado de vocês, porque sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que já lhes dei. Vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso a seus irmãos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão voltar, cada um à propriedade que lhe dei. Também, nesse tempo, dei ordem a Josué, dizendo: você viu tudo que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses dois reis. Assim, o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar. Não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Também, eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas, peço-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com os seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Dê ordens a Josué, anime-o e fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Assim ficamos no vale diante de Bet-peor. Jesus é o Senhor, amém. Prossigamos para o Salmo 67, em nome de Jesus. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão, ó Senhor Jesus. Para qual fomos chamados.
Senhor. Quem procura o bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Provérbios 11, 27. E um batismo só, que no corpo introduziu a todos nós um só Deus e Pai, depois seu Filho nos dá paz. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 12 até o 31. Em nome de Jesus, amém. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago, e João Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E, descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder, e curava todos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês, que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês, que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam os outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Amém. Jesus é o Senhor. Essa é a porção desse dia. Concluamos aí ouvindo andar na verdade. Por isso eu que sou o prisioneiro em Cristo, o Senhor. Nele rogo a vocês que, como vos mostrei, assim andeis, de modo digno da vocação, com humildade e mansidão, suportando os irmãos uns aos outros no amor cristão. O que ao Senhor apraz é que a unidade do Espírito mantenhais. É a longanimidade capaz de manter o vínculo da paz. Somente um corpo há e um só Espírito que em nós está. E uma esperança, amados, para a qual fomos chamados.
só Senhor, cheio de amor e uma só fé que nos mantém de pé, e um batismo só que no corpo introduziu a todos nós. Um só Deus e Pai, que por seu Filho nos dá paz. Sobre todos Ele é, age em todos por meio da fé. Está em quem crê e neles tudo quer ser, em nosso ser viver e nos preencher. Graça dada é à medida que o dom usamos pela fé. Quando Jesus subiu, levou cativo o cativeiro e dons distribuiu. Ao céu ele ascendeu e as profundezas da terra também desceu. O que se abateu é o mesmo que se ergueu e a tudo encheu. Do velho homem vos despojeis e no espírito vos renoveis. Do novo homem vos revistais e segundo ele procedais. Pois é segundo Deus sua criação em justiça e retidão.